Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 5/8, né? Ou seja, 5 de agosto, iniciando aí mais uma semana e vamos para atualizações dos mercados que teve bastante volatilidade no dia de hoje. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, tá pessoal? O like, que é a maneira que vocês conseguem ajudar o canal e o meu trabalho desse lado, e o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Dito isso, já partindo direto aqui para os gráficos, que é o que de fato interessa, deixa eu só colocar aqui o Ibovespa na tela. Ibovespa, tá pessoal, bastante volatilidade no dia de hoje, mas assim, confesso que reagiu bem, dadas as medidas de volatilidade que aconteceu no mundo todo. A gente vê que chegou a estar caindo forte no dia de hoje, mas até o fechamento conseguiu absorver bem essa queda, tal, que é de certo ponto interessante. Né, o contexto que a gente comentou sobre ele revisitar a região do 124 e depois a região, não, a região do 125 e depois a região do 124. Ele basicamente bateu, basicamente não, né? Ele bateu nesses dois pontos que a gente havia comentado, inclusive quase veio buscar o terceiro ponto de Fibo, tá? E conseguiu absorver bastante essa venda. Dito isso, apesar desse contexto, ele fechou abaixo desse fundo, né? Então, tecnicamente, ele aciona um pivô de baixa, tá? E ainda sigo vendo a região aqui do 124 como importante zona de suporte aí pro Ibovespa, tá? Agora o 124, o 122 e 700 também. Mas agora deixa aquele contexto um pouco mais complexo, um pouco mais travado aqui, né, preso nessa região, ainda mais por conta da volatilidade do dia de hoje, né, que não foi causado especificamente pela nossa bolsa brasileira ou por algum ativo específico, né, foi mais um caos meio que global, mas que refletiu aqui na nossa bolsa também, mas que com o fechamento entendo ser aí de certa maneira relevante esse fechamento, nada que poderia ter sido bem pior, né? Então ele chegou a estar caindo aí 2,20, né? E fechou com uma queda aí de 0,40. Tá? Então, assim, é bem positivo isso perto do que poderia ter acontecido, tá? Dito isso, olhando o dólar, levemente positivo 0,13, né? Abriu com gap de alta, mas devolveu tudo, já ao contrário do Ibovespa. Ele ainda segue uma tendência de alta. Para cima tem alvo no 5.950, que seria dólar a 5,95, e para baixo possibilidade de suporte no 5.600 e depois 5.500, tá? Mas agora deixa aí também aqui um pouco mais travado, uma briga em cima de um ponto de resistência importante, só que com bastante volume vendedor, ok? Dito isso, partindo lá para as bolsas de fora, a gente tem o S&P 500, que a gente comentou na sexta da possibilidade, ele acabou fechando abaixo desse fundo que a gente havia comentado aqui, tá? Próxima zona de suporte que eu vejo agora pro S&P é lá embaixo, nos 4.970, tá? Esse canal aqui, deixa eu colocar uma cor mais escura nele para não ficar muita coisa no gráfico, né? Mas também aí ficou bem feio o S&P, né? Tá trabalhando agora dentro de um contexto de tendência de baixa no curto prazo. Dow Jones também uma queda de 2,60, a gente comentou desse topo duplo. Voltando lá para a zona de suporte nos 38 mil pontos, o que para quem já vem acompanhando aqui o fechamento de análise de fechamento não é novidade nenhuma. O índice da Nasdaq também, olha, pivô, passou para baixo do ponto que a gente havia comentado, né, aqui, olha, que seria o 16.490. Próxima zona de suporte agora interessante, só lá embaixo, né, nos 15.280, tá? Então esse canalzinho aqui, opa, não vou tirar não, mas eu vou deixar uma cor mais escura também para não atrapalhar a visão, né? Mas dia aí de bastante correção, tá, pessoal? O petróleo testou aquela zona de suporte que a gente conseguiu mapear bem, que era aqui o 77. Agora pode ficar enroscado aqui nessa região, tá? E se perder essa zona de suporte, fechar abaixo dos 76 dólares e 50 centavos, a gente projeta esse movimento para baixo, tá? Ele pode fazer um repique agora também, o que é normal, né? A média móvel aqui ficou muito distante do preço. O DXY também, olha lá, foi forte para a zona de suporte que a gente havia comentado, que é lá nos 102,380. Agora também fica uma confusão, ele pode ficar
corrigindo aqui, se distanciou muito das médias, né? Agora fica presa entre o 102 ao 104, tá? Mas dentro de um viés agora mais baixista, né? Sem dúvidas nenhuma. Aqui a gente pode ajustar esse suporte para cá, olha. Foi essa região aí, tá? Para baixo, outra zona de suporte no DXY é o 101. 101. Vamos dar uma olhada aqui nas outras bolsas, né? O VIX, que é o índice de volatilidade, subiu 64%. Olha isso, pessoal. 64%. Nikkei, bolsa do Japão, caiu 12%, quase foi lá para a zona de suporte, onde já está mapeado aqui nos 30.500 pontos, né? Uma fortíssima queda do índice Nikkei, que é o índice da bolsa do Japão. O DAX, que é o índice da Alemanha, também despinguelou, tá? Uma forte queda hoje de mais 1,82. Chegou a estar caindo mais, né? Contando com o gap aqui, mas e não fecha agora, também tem isso, né? Mas forte queda, olha lá. Isso aqui a gente interpretou como um possível de ombro, cabeça a ombro, né? Bem feio também. O Hang Seng ainda ok, chegou a acionar o pivô, mas ainda não confirmou, porque precisa fechar abaixo desse fundo. A bolsa da Rússia também gap de baixa, já perdeu o pivô, né? O fundo aqui dos 2.870. Olhando aqui o ouro, também volatilidade no dia de hoje, mas dentro aqui desse processo de acumulação de alta, né? Ainda segue dentro de um contexto de alta, num prazo maior. O gás, uma queda de 1,48, trabalhando dentro do contexto baixista, que a gente já viu comentado, também marcado suporte, que ele fechou abaixo, acionou um novo pivô de baixa. Suporte solar no 1,65. A prata caindo forte, 4,68, acionou o pivô. Foi lá para a zona de fato principal de suporte dos 26 dólares, tá? Dito isso, as criptos também desabaram, tá, pessoal? Vamos lá que a gente come... deixa eu ver. Esse aqui. Olha lá, foi lá na zona de suporte que a gente havia comentado, né? Olha aí, uma ótima oportunidade para quem acredita aí no ativo, tá? Bateu lá onde a gente comentou no 51. Abaixo disso, outro suporte lá nos 45, que é maravilhoso para quem gosta e entende do ativo, tá? Eu, particularmente, gosto bastante. Já disse que essas quedas, assim, dá para aproveitar bastante. Ethereum também uma queda mais brusca, né? Uma queda de 10%. Foi lá na zona de suporte onde a gente havia comentado, nos 2.200, lembra? Se rompesse os 3.800, expectativa de alta. Se perdesse os 2.800, possibilidade de ir nos 2.200, né? Que era outra marca, outra zona de suporte aqui bem importante. Tá? Agora ele pode ficar brigando entre os 2.000 dólares aos 2.800, que formou esse range aqui, né? Para cima aqui resistência, aqui para baixo como suporte. Agora, abaixo disso, suporte relevante, ó, tem uma zona aqui, um pouco mais abaixo, que é lá no 1.900, que é bem interessante também. Ah, mas deve ficar aqui preso agora nessa região. É claro que tem que ver também no decorrer, mas uma coisa é certa, vai ter bastante volatilidade nos próximos dias, nos próximos meses, tá? Então, mais do que nunca, muita atenção no gerenciamento de risco, não expõe seu capital a mais do que você se sente confortável operando. Não é hora de ficar querendo caçar entrada, comprar fundo. Saibam muito bem o que estão fazendo, beleza? Inclusive, tomar bastante cuidado com gaps também, tá? Porque se pega um gap na contramão, assim, igual eu acabei, infelizmente, participando ali, né? Comprado em Uzi Minas do gap contra, então muito cuidado, tá, pessoal? Inclusive em momentos assim de volatilidade, o que pode servir bem é você diminuir a mão que você opera, né? A mão padrão que você opera ali no dia a dia para determinado modelo de operação, você diminui 50%, opera mais baixo, opera pequeno, beleza? Dito isso, voltando para nossa bolsa brasileira, os dois ativos que mais subiram foi Pecar 3, uma alta totalmente desproporcional, tá? Que não teve, poderia considerar aqui um martelo invertido e tal, mas é uma movimentação grande, né? Só quem já estava posicionado por algum motivo. Difícil a entrada, né? Cravou o suporte que a gente havia comentado nos 2,58 e está preso aqui, né? Um ativo complicado. Só fica interessante acima dos 3,60. O segundo ativo que mais subiu, Bradesco, cara, que ativo maluco, né? A bolsa toda caindo e Bradesco
subindo, olha lá, foi lá na média móvel de 200. Aqui não tem nada para fazer, tá, pessoal? Nada. Agora os dois que mais caíram, CVC acionou um pivô de baixo, olha lá, perdeu o fundo. E agora a situação fica bem mais feia para CVC, tá? É mínima histórica, olha. 1,74. Não vejo nada. Se tivesse comprado, encerraria e a única coisa que fosse para fazer aqui é com a venda, com stop lá no 1,89. Mas, assim, complicado vender ativo que tem um valor nominal baixo, tá? Provavelmente o aluguel seja um pouco caro, não acho tanta liquidez, tem que tomar cuidado. O segundo ativo que mais caiu foi Exetec 3, uma queda de 4,24. Embolado também na região de suporte, tá? Vamos dar aqui mais uma olhada em alguns. Também me pediram para analisar MRV3. Lembrando, tá, pessoal? Se você aí do outro lado gostaria de ver análise de alguma ação em específica, é só deixar aqui nos comentários que eu trago análise para amanhã, beleza? Então bora aí participar, tá? RADL que a gente comentou no vídeo do final de semana, olha lá, foi bem, hoje deu uma puxada de 5,88. Os Hype 3, nada, lateral, Pets 3, uma alta bonita no dia de hoje, ó. Aqui tem um 9,1 de compra, né? Média móvel de 9 virou para cima. Entrada no rompimento da máxima, stop na mínima. Que não é um trade que eu faria. Semana abaixo da 9, momento de mercado assim, eu prefiro tirar o pé. BIF 3 nada, lojas Renner bonito movimento, né? Só que ainda está enroscado. Semig nada tão claro, né, pessoal? Uma bagunça, olha, Raiza 4, Santander, Banco do Brasil, IRBR, TAI 11. Hoje um dia bem complexo, tá? GGBR, PET3 não, BBSE3 absorveu, RR. Um dia bem atípico, né? Neve. Alguns ativos com bastante volatilidade, outros ainda bem parado. Rio 3, Dexco, nada. Pessoal, por enquanto esses ativos aí que tem algum contexto assim, interessante para comentar com vocês. De resto, não adianta nem olhar. Beleza? Eu espero poder ter ajudado vocês. Hoje um dia mais curto, dado o vídeo também mais longo do final de semana, onde eu abordei vários contextos gráficos aí para serem analisados durante a semana. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês até aqui e até amanhã.